E aí, galerinha, vamos fazer a correção da nossa atividade, retomando o que aprendeu sobre a tabela de química, né? Lá na tabela do quadro resumo sobre as principais funções da química orgânica, né? Lá na tabela, nós temos 8 funções, essa tabela aqui. Nós temos 8 funções na tabela, né? Seguindo a ordem da tabela de vocês, nós temos a função Nós temos a função álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amina e hidrocarboneto. Aí o meu questionamento foi, ao considerar as 11 funções orgânicas estudadas nas primeiras quinzenas, no quadro resumo, não contém as funções. Quais são as funções que não existem, das que nós acabamos de citar, das que nós podemos visualizar no quadro resumo? Se vocês observaram, lá no quadro resumo, nós não temos a função de seguir a ordem. Nós não temos a função dos haletos orgânicos. Eu vou colocar elas aqui, mas isso não significa que é obrigatório que esteja na ordem que eu vou colocar, tá, pessoal? Nós não temos os haletos orgânicos, né? Se vocês observarem aí, nós não temos os haletos orgânicos. Nós não temos também a função amidas. E nós não temos a função fenóis. Eu coloquei aqui no plural, mas é claro que vocês podem estar colocando no singular, né? Amida, fenol. Haleto orgânico, amida, fenol. Pode ser no singular. Okay? O importante é que vocês não deixem de relatar as 3 situações iniciais. Então, são 11 funções ao todo, mas no quadro resumo só temos 8. Eu perguntei quais eram as funções que não estavam no diagrama do quadro resumo. Esse quadro resumo é proposto no livro didático A Química Cidadã, ok? Mas eu enviei para vocês aí via WhatsApp, né? Mediante a classificação dos hidrocarbonetos, além dos 4 itens propostos no quadro, existem então, se você observar no diagrama de vocês, nós temos o hidrocarboneto alcano, alceno, alcino e aromáticos. Nós temos esses 4 itens. Aí eu quero saber, nessas 4 classificações de hidrocarbonetos, quero saber quais são os hidrocarbonetos que estão faltando nesta tabela. E aí ficaram faltando os alcadienos, se for colocar no singular, alcadieno, ficou faltando, né? Também aí, vamos acrescentar ao dicionário aqui, ficou faltando o alcadieno, nós não temos aí o ciclano, e também não temos na tabela os ciclênios. Beleza? Então, no diagrama, aqui estou colocando em negrito as respostas, né, das questões propostas no nosso último item, na nossa última tabela, referente ao quadro resumo sobre as principais funções da química orgânica. No item 3, eram todas as questões voltadas para o diagrama, né, voltadas para a tabela. Eu questionei, relata a nomenclatura dos compostos insaturados dentre as funções propostas. Relata a nomenclatura dos compostos insaturados dentre as exemplificações propostas. E aí você percebe que, não sei se vocês estão lembrados, quando é uma cadeia insaturada, ela é insaturada quando possui dupla ligação entre 2 carbonos. Na exemplificação do álcool, nós não temos a insaturação, né? É uma cadeia saturada. O aldeído tem dupla ligação, mas não está entre 2 carbonos, é uma cadeia saturada. A cetona, acontece a mesma situação, cadeia saturada. Ácido carboxílico, éster, éter, amina, cadeias saturadas, todas sem a dupla ligação entre carbonos. E aí nós encontramos a insaturação nos hidrocarbonetos alceno e alcino. Muitos erraram porque colocaram alceno, alcino. Alceno, alcino, não é uma classificação, não é uma nomenclatura, é um tipo de hidrocarboneto, é uma classificação do hidrocarboneto. A nomenclatura do alceno insaturado aí é o eteno,
Porque o eteno é um exemplo de uma cadeia insaturada, porque possui a dupla ligação entre dois carbonos. E além do eteno, nós também temos o etino, porque temos a tripla ligação entre dois carbonos. Então, dentre os exemplos propostos, somente o eteno e o etino são considerados cadeias de compostos insaturados. No item 4, nós temos o questionamento sobre as aminas. Ele diz, além das aminas, qual a função que contém o átomo de nitrogênio em seu grupo funcional? Esse nem precisava de tabela para a gente perceber, né, que somente duas funções possuem o nitrogênio ligado a carbono, que é a função amina e a função amida. Então, além das aminas, nós temos as amidas. Certo? Nós temos as funções amidas. Volto a repetir que não é obrigatório colocar no plural, tá, pessoal? Eu vou considerar singular de boa. Vamos à quinta situação. Dentre os 7 tipos de hidrocarbonetos, quais os que se classificam como cadeias saturadas? Dentre os 7 tipos de hidrocarbonetos, quais os que se classificam como cadeias saturadas? Esse é fácil, né? Acabamos de falar dentre os hidrocarbonetos que estão na tabela, tá, pessoal? Nós temos aí alcano, alceno, alcino, aromato. Ele quer cadeia saturada. Para ser cadeia saturada, só pode existir simples ligação. Né? Então, os aromáticos são insaturados, possuem 3 duplas ligações alternadas. O alcino que está aí é insaturado. O alceno que está aí também está insaturado. Aí nós só temos o alcano. E aí, o que é que percebemos? Dentre os 7 tipos. Quantos tipos tem aí? Aí nós temos 4. Mas se você observou, nós colocamos mais 3 no segundo item. O alcadieno, o ciclano e o cicleno. Por isso que aí diz, eu não sabia que era para incluir esses. Mas olha a linguagem, dentre os 7. Por isso que eu coloquei os 7 em negrito. Dentre os 7 tipos de hidrocarbonetos. Quais os que se classificam como cadeias saturadas? Na tabela, temos 4. Mas, incluindo 7 tipos, incluindo 7 tipos, que foi colocado além dele, o alcadieno, o ciclano e o cicleno, quais são de cadeias saturadas? Então, só temos o alcano na tabela. E além da tabela, nós colocamos alcadienos. Os alcadienos têm um fixo em, é insaturado. Não podemos colocar como resposta. Aí temos o ciclano. Os ciclanos são cadeias fechadas com simples ligações. São cadeias saturadas. Os ciclenos são cadeias insaturadas e não posso colocar como resposta. Certo? Então, a resposta do item 5, alcano e ciclano. Vamos ao item 2. No item 2, nós temos, analise o quadro resumo das principais funções orgânicas proposta via WhatsApp. Em seguida, dentre os exemplos existentes, determine quais as funções das cadeias heterogêneas. Aqui é o seguinte, eu coloquei via WhatsApp porque foi postada para os meus alunos. Quem estiver visualizando aí, que não seja meu aluno, vai achar esse quadro resumo no livro Química Cidadã. Quando você colocar lá, quadro resumo das principais funções orgânicas no Google, vai aparecer de boa. Beleza? Então, quais as funções das cadeias heterogêneas ao analisar o quadro, né, dentre os exemplos existentes? Agora sim, os existentes. Quais são de cadeias heterogêneas? O álcool não tem hidroxila presa a 2 carbonos. O aldeído tem a carbonila presa a 2 carbonos, mas a carbonila não inclui o heteroátomo. A acetona também não tem essa característica. Os ácidos carboxílicos também não apresentam características heterogêneas. Aí vem o éster, que é a nossa primeira resposta, né? A nossa primeira opção de resposta. O éster é uma cadeia heterogênea. Por que o éster é uma cadeia heterogênea? Porque tem o oxigênio preso a 2 carbonos. O éter também tem essa característica.
né? E aí as demais funções presentes não possuem, né? Os hidrocarbonetos não são heterogêneos, porque só tem carbono e hidrogênio, e a amina existente não está com nitrogênio preso a 2 carbonos. Existem aminas heterogêneas, mas a que está no exemplo do quadro, ela é homogênea, porque o nitrogênio não está preso a 2 carbonos. Então, a resposta do item 2, letra A, somente éster e éter. Vamos ao item B. No item B, o autor coloca: qual critério carbônico classifica os hidrocarbonetos propostos em cadeias normais? Nós vimos que são 4 tipos de critérios: a saturação, a natureza, a disposição e a estrutura. As cadeias normais são critérios da disposição, porque pela disposição, pelo critério da disposição, as cadeias podem ser normais ou ramificadas. Então, as cadeias normais são classificadas pelo critério da disposição. Né? Qual o critério? A disposição. Certo? São 2 tipos de disposição: a disposição normal e a disposição ramificada. No caso, as cadeias normais são critérios da disposição, só isso. São 4 critérios. Qual deles pode ser classificado como cadeia normal? A disposição. Aí vem a letra C, finalizando aí a nossa atividade proposta em aulas anteriores. Qual a classificação idêntica dos exemplos das funções álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico existentes no quadro resumo quanto à natureza? Quanto à natureza, a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Considerando os exemplos propostos no diagrama, podemos perceber que os 4 exemplos são exemplos de cadeias homogêneas. Não é isso? A natureza pode classificar como homogênea e heterogênea, mas as funções presentes no diagrama, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico, os 4 exemplos citados ou propostos, todos eles são de cadeia homogênea. Então, qual é a classificação? Classificação, cadeias homogêneas ou simplesmente homogêneas. Beleza? Obrigada pela atenção, a visualização do vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se o bom Deus nos permitir.